Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Esse programa é um programa da Igreja Cristã Maranata, cujo tema é O Espírito Santo na Bíblia. Estamos estudando alguns episódios, a ação do Espírito Santo ao longo de toda a Palavra de Deus. Nos últimos, em particular, estamos vendo isso no livro de Daniel. Antes de nós entrarmos no assunto dessa ocasião aqui em específico, eu quero dar as boas-vindas aqui ao pastor Wellington Guilherme, que está sempre conosco. Pastor Wellington, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Luando, pastor Mauro, a todos que nos assistem. E o pastor Mauro Azevedo. Mauro, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Luando, pastor Wellington, paz a todos os irmãos. Nós vimos nos episódios anteriores algumas experiências na vida de Daniel e dos seus amigos, descritas ali no capítulo 1, depois no capítulo 2 do livro de Daniel. E hoje nós vamos citar uma experiência que foi a experiência da prova ou da batalha ali na fornalha de fogo ardente. Está descrita no capítulo 3 do livro do profeta Daniel. E eu vou começar então pedindo ao pastor Wellington para nos ajudar aqui numa linha de raciocínio, pastor. Lembrando que Daniel e seus amigos, eles estavam ali posicionados diante do Senhor, conservaram a sua identidade com Deus, mas estavam exilados, estavam em terra estranha, enfrentando oposições, desafios. E essa batalha, que foi a batalha, a prova ali da fornalha de fogo ardente, ela traz alguns detalhes que vale muito a pena nós estudarmos aqui para vermos a ação do Espírito Santo de Deus na vida deles. Eu vou pedir com isso ao pastor Wellington para nos falar um pouco sobre isso, sobre o que foi essa batalha, que nós chamamos aqui a batalha da fornalha de fogo ardente. Isso. O que aconteceu? O reino da Babilônia foi um reino muito próspero, muitos avanços em diversas áreas. Isso trouxe vaidade ao coração do rei Nabucodonosor. Ele mandou fazer uma estátua e todos deveriam adorar aquela estátua, uma estátua magnífica, de ouro, algo para a época fantástico. E o que aconteceu? Os servos do Senhor, Daniel e seus amigos, mais especial aqui os seus amigos, eles não se dobraram diante daquela estátua. E isso chegou ao conhecimento do rei. O texto está lá em Daniel 3:12. Há uns homens judeus, disseram para o rei, que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então o rei, recebendo essa informação, mandou chamar ali os jovens ali, judeus, para explicar o que estava acontecendo. Isso mostra o seguinte, as oposições, elas ocorrem, elas se levantam na vida do servo. Vamos ver como é que esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se comportaram diante dessa situação. Muito bem. Pastor Mauro, já pegando o gancho aí, qual foi a reação deles, pastor Mauro, diante disso, dessa oposição que se levantou ali? Diante dessa situação, a reação dos amigos de Daniel foi justamente, eles tomaram uma postura de servo, servo fiéis ao Senhor. Eles não temeram essa imposição, esse decreto, eles não adoraram a estátua, isso, mantiveram a sua fidelidade para com o seu Deus, para com o nosso Deus, e confirmaram a posição de fiéis. Confiaram no Senhor. Daniel 3:17 fala assim, e 18. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. E ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então eles confiaram no Senhor, é o espírito de fortaleza, Só o Senhor fortalece o homem. E é bem interessante, pastor Wellington, que eles falaram assim, uma postura, de definição. Olha, nós não nos prostraremos, o Senhor há de nos livrar, se não. Ou seja, eles não temeram nem a morte. Eles foram fiéis até o fim. E Salmos 46, verso 1 a 3, fala assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então, diante disso, dessa posição
dos amigos de Daniel, o rei muito se enfureceu. Que coisa, né? Estava diante de sua batalha, mas o pastor Mauro colocou ali, né? Eles foram ousados, definidos, e isso fruto da ação do Espírito Santo de fortaleza na vida deles, né? Pastor Wellington, e o desfecho, pastor, dessa história? Como é que se desenrolou essa situação? Diante da posição daqueles jovens, como colocou aqui o pastor Mauro, o rei se enfureceu. Ele mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais do que seria o normal. Isso mostra aqui, né, que as nossas lutas que nós passamos, às vezes são maiores do que as lutas das pessoas que não estão na igreja. E às vezes o servo até questiona, mas Senhor, eu estou te servindo e tanta luta, né? Mas isso acontece realmente. E o Senhor, muitas vezes, Ele permite que as circunstâncias se levantem. Podemos dizer assim, que Deus, às vezes, Ele não nos livra da batalha, mas Ele nos livra na batalha. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é conosco ali. Daniel 3, 23 diz assim: e esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, né? Estavam amarrados, né? Dentro do forno de fogo ardente. Aí aconteceu algo maravilhoso, porque o rei observou e ele viu um 4º homem ali junto com eles, né? O Senhor havia enviado ali o socorro. Aí Daniel 3, 24 e 25 diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou, levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu o rei e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, Glória a Jesus, que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do 4º é semelhante ao Filho de Deus. Então, o Espírito Santo ali, ele possibilitou, né, que Nabucodonosor visse o 4º homem presente ali no meio. E nós sabemos que esse 4º homem é a pessoa do Senhor Jesus. Glória a Deus. glória a Jesus. Talvez você que nos assista, né, estranhe, porque nós estamos falando do Antigo Testamento. O cativeiro babilônico, aproximadamente 500 anos antes do nascimento de Jesus. Mas quando falamos do nascimento de Jesus, nós estamos falando de Jesus nascendo como homem. Como disse João, né? O verbo se fez carne. Mas Jesus é eterno. Glória a Jesus. Porque ele é uma das pessoas do nosso Deus trino. É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E no Antigo Testamento há algumas passagens que o Senhor Jesus, ele aparece para lutar ao lado dos seus servos ali. O nome de Jesus não aparece, mas nós entendemos pela revelação do Espírito Santo e se trata da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Então o Espírito Santo possibilitou essa situação ali. Interessante que foram 3 lançados presos, atados, mas eram 4 e estavam soltos. Eles caminhavam, vai falar que eles passeavam, né? Caminhavam ali, passeando dentro do fogo. Essa é a operação do Espírito Santo. Glória a Jesus. O Senhor Jesus se fez presente naquele momento. Na angústia, na batalha, Ele está presente. Glória a Então, Jesus. o Senhor está conosco nas batalhas para nos ajudar. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E veja, nós sempre fazemos isso, né? Na oportunidade que estudamos a palavra, nós sempre vemos uma aplicação prática, alguns conselhos que dizem respeito à nossa vida como povo do Senhor, como igreja. E esse texto é um texto extraordinário. O pastor Wellington descreveu com muita clareza assim, a ação do Senhor na vida daquele que está passando a prova, né? Mas há um detalhe também, nós até falávamos sobre isso, né? Sobre a posição, né, de Jesus profetizado ali. Aqueles 3 jovens, né? Aqueles 3 homens, eles não escolheram estar ali, eles estavam ali sob um juízo. Mas o 4º, o pastor Wellington descreveu aqui, que aponta para a pessoa de Jesus, ele escolheu estar lá. Amém. Glória a O Deus. Senhor Jesus deixou o esplendor de sua glória, né, para livrar o homem do juízo de morte que o pecado trazia sobre ele, né? Hoje nós podemos até trazer para a nossa vida, eu já vou passar para ti, Mauro, a palavra, porque nós vamos dar sequência nessa aplicação prática,
nós trazemos para a nossa vida que, muito embora nós enfrentemos batalhas, o Senhor é aquele que peleja por nós por escolha. Escolheu enfrentar conosco as nossas batalhas, né? E o mundo, quando olha para a igreja hoje, vê a glória do Senhor se manifestando na nossa vida, mesmo no momento em que a nossa fé é provada. Pastor Mauro, nessa linha aí, como é que nós podemos fazer uma aplicação prática desse ensino na vida da igreja? Amém. As batalhas, pastor Luando, fazem parte da vida do servo, né? As batalhas. E Jesus nos alerta sobre as aflições que vamos passar por esse mundo, né? João capítulo 16, verso 33, fala assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus venceu a morte ali na cruz, né? Ele venceu. Não há batalha maior que essa, né? Ele venceu por nós. Aleluia. E nós somos mais do que vencedores por esse grande amor. Então a batalha em si, ela é passageira. E a vitória, onde está? A vitória está na vida eterna. Glória né? a Jesus. É bem interessante, tem uma passagem que Jesus fala assim para os seus discípulos, né? Ele manda cerca de 70 discípulos, manda 2 em 2, né? E ali eles fizeram milagres, maravilhas e voltaram alegres. Olha, Senhor, nós fizemos tantas coisas em teu nome, né? Fizemos isso e aquilo. Aí Jesus falou algo bem interessante, pastor Eto. Ele falou assim: não estáis alegres por isso, né? Mais ainda porque vosso nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Então, ou seja, a nossa vitória estará na eternidade com o Senhor. E a palavra fala assim, 1 Pedro 4:12: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então o apóstolo Pedro, né, ele usa a expressão, né, ardente prova, porque muitas vezes passamos por essas situações difíceis, né? É uma porta de emprego que se fecha, né? É uma dificuldade dentro do lar, na saúde também, na saúde, é isso. Às vezes passamos por isso, mas temos que pensar na eternidade. Jesus venceu e nós venceremos também. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós estamos caminhando já para o encerramento dessa meditação, desse estudo. Nós vamos aproveitar aqui, né, companheiros, para deixar alguns conselhos práticos para aqueles que nos assistem, que nos acompanham, que estão enfrentando seus momentos de batalha, de aflições, né, mas que têm no Senhor a oportunidade de alcançar a vitória, né? O pastor Wellington queria deixar a palavra com o companheiro aqui para compartilhar conosco um conselho, né, um ensino acerca do que nós estamos falando aqui, da palavra das provas e das vitórias, né? Verdade. Nós temos que entender que as batalhas, elas fazem parte da vida do servo, para o nosso aperfeiçoamento. Nossa fé é provada e ela precisa ser aprovada. Amém. E isso ocorre nas batalhas. Mas nós temos que lembrar que nós temos os recursos. Deus permite que a batalha se levante, mas Deus nos dá toda a armadura, todas as armas espirituais para combatermos. Os meios de graça, é a madrugada, é a oração, é o corpo, é a igreja, para pedir oração, para interceder, para buscar. Então nossa fé, ela é provada. Nós somos aprovados para podermos receber a glória do reino eterno. Glória a Jesus. Pastor Mauro. Diante das batalhas, devemos lembrar que nós não estamos sozinhos, né? O Senhor está conosco, está ao nosso lado. O Espírito Santo, ele está ao nosso lado, né? Em João 6,37 fala assim: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então Jesus nos deixou o Consolador, né, para viver junto de nós, né, para nos consolar. E diante da luta, da batalha, né, que vem, Ele está ali, né, Ele é a nossa confiança. Amém. Devemos confiar apenas no Senhor. Então, nós estamos vendo, né, já fazendo uma breve conclusão aqui, a ação do Espírito Santo ao longo de toda a palavra. E hoje, em particular, nós estamos falando das provas, dos desafios, que nenhum de nós é capaz de suportar se não for pela ação do Espírito Santo do Senhor. Então nós vimos que foi o Espírito Santo do Senhor que fortaleceu aqueles homens, os amigos de Daniel, na fornalha. Foi o Senhor que operou aquela maravilha, né?
e foi de conceder-lhes a vitória depois daquilo. E é o mesmo Senhor que tem sustentado Glória a igreja Deus. através do seu Amém. Espírito Glória a Jesus. nessa última hora. Nós queremos deixar a você que nos acompanha um conselho, né? Permaneça conosco estudando a palavra de Deus. O Senhor certamente tem uma bênção para o seu coração, para a sua família. É importante que você interaja conosco, né? Curta esse conteúdo, se você está assistindo pelo YouTube, comente, para que essa palavra, essa mensagem, ela possa alcançar ainda mais corações. Quero agradecer aqui a presença do pastor Wellington por estar conosco nessa jornada. Pastor Wellington, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Pastor Mauro, a paz do Senhor. A paz Senhor a todos. Glória a Jesus. Queremos deixar a você um abraço. Querendo Deus, estaremos juntos no próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.